Pronto. Eu tenho fé. Pronto. Tá, gente. Segunda vez que eu tô tentando gravar isso aqui, tá? Mas... Pronto, acho que vocês já estão vendo, né? Então, vamos lá. Semana 4, tá? Sistema límbico de neurorádio. Vamos lá. Começando aqui, eu tentei sistematizar, né, essas áreas pra vocês, tá? E no decorrer da aula eu vou, tipo, meio que separando elas em slides, tá? Pra ficar um pouquinho mais fácil de conduzir. Então, vamos lá. Sistema límbico, que é uma representação, assim, né, mais esquemática, visual, pra vocês terem uma noção de onde ele fica localizado. Eu sei que vocês já viram na Neuroanato, então isso vai ajudar muito, tá? Notem que ele fica concentrado aqui no meio, né, assim, do nosso telencéfalo e tudo. E que, assim, a constituição maior dele é realmente, né, as estruturas subcorticais. Como eu já tinha falado com vocês na semana passada, tá? Vamos lá, começando pelas áreas corticais das emoções, né? Vamos falar aqui mais do giro do símbolo, né? Porque o córtex insular anterior, o córtex pré-frontal, orbitofrontal, a gente já falou nas aulas passadas, tá? Mas saibam que eles são, sim, envolvidos nisso, tá? Mas falando um pouquinho aqui do giro do símbolo, né? O giro do símbolo está muito relacionado com o processamento das emoções, tá, gente? Principalmente, né, a tristeza, tá? Então, o giro do símbolo, ele pode ser visto aqui, né? Identificado aqui, né? Todo aqui identificado para vocês. E aí é interessante que vocês percebam que para eu achar o giro do símbolo, eu tenho que procurar o corpo caloso. Vamos lá, procuro o corpo caloso e vejo o que é que tá acima dele. Isso aqui é o giro do símbolo sempre, tá? Então, vendo aqui, né, no corte coronal, como vocês podem ver, isso aqui é o corpo caloso, né? Fazendo aqui a conexão interhemisférica, tá? E aí, isso aqui, gente, cada coisinha dessa aqui, ó, é um giro, tá? Então, por exemplo, isso aqui é o giro frontal superior, tá? E esse aqui, ó, como eu vejo que ele tá imediatamente acima do corpo caloso, o que ele pode ser? Só o que ele pode ser é o quê? O giro do símbolo, tá? Então, não esqueçam que, assim, no coronal ele fica localizado aqui, vocês têm que procurar o corpo caloso para poder, né, se localizarem melhor. Vamos lá. Áreas subcorticais das emoções, né? Agora a gente fala mais do hipotálamo, das amígdalas, do núcleo accumbens, sem esquecer, né, que a área septal e as abênulas, elas também estão envolvidas aqui, tá? Então, vamos lá. Hipotálamo, né, gente? Tá aqui, ó, marquei aqui de amarelo, tá? Esse aqui é o hipotálamo, abaixo do tálamo, tá? E ele tem muita ligação, gente, com o processamento das emoções de raiva e de medo, tá? Ele se conecta, né, com o sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo, foi mal, me confundi um pouco, mas é autônomo mesmo, tá? Ou seja, simpático e parasimpático, tá? E aí, por ele se conectar com esse sistema nervoso autônomo, ele é o grande coordenador, né, digamos assim, das nossas emoções mesmo. Então, ele é super importante, tá? E, assim, por ele estar relacionado com a raiva e com o medo, né, ele tem mais ou menos um pouco relação com as amígdalas, tá? E aí, vamos identificar a amígdala aqui, ó, nesse corte, tá? É muito difícil de achar a amígdala nos exames de imagem, tá? Mas aqui é um bom corte para achar ela. E notem que ela tá assim, né? Assim, ventral ao hipocampo, tá? Que nem aqui, ó. Aqui é a representação, assim, mais em 3D, né? A amígdala tá aqui, o hipocampo, ele acaba aqui e a amígdala vem, certo? Então, eles são bem relacionados. O núcleo accumbens, gente, ele fica localizado, né? Aqui entre a cabeça do caudado e o putamen, tá? Esse canto aqui é o núcleo accumbens. E ele recebe, né? Fibras, né, dopaminérgicas do mesencéfalo, né? E depois projeta essas fibras para a área pré-frontal, tá vendo? Tá bem pertinho aqui, né? Então, ele faz essa mediação, tá? Ele é o componente principal, né, do nosso sistema de recompensa, do nosso sistema mesolímbico, tá? E aí, falando aqui, as áreas corticais da memória, né? Já tô com dor na garganta, porque é a segunda vez que eu falo, mas vamos lá. Áreas corticais da memória.
hipocampo, né? Giro denteado, córtex entorrinal são componentes do hipocampo, tá? E o giro parahipocampal. Então, vamos aqui. Nessa imagem, né? Eu peguei da professora Ana Cecília. E aqui, ó, ela identificou aqui o hipocampo, tá? E nessa seta aqui rosa, hipocampo. E aqui eu tentei identificar para vocês as amígdalas, tá? Só para vocês notarem que é difícil de ver realmente, tá? Mas elas estariam mais ou menos aqui, tá? Não dá para ver muito bem porque elas ficam um pouquinho à frente do hipocampo. Então, se esse corte aqui, né, coronal, tivesse um pouquinho mais à frente, talvez a gente visse melhor. Mas vamos lá. Falando um pouco mais da anatomia mesmo, né, do hipocampo propriamente dita. Vamos lá, né? Aqui, ó, a gente tem o sulco colateral, né, que vai dar origem a esse girozinho, né, o giro parahipocampal. O giro parahipocampal, ele meio que abriga o hipocampo, tá? E é nele, né, mais ou menos como se fosse dentro desse giro parahipocampal, que se encontra o córtex entorrinal, tá? E aí, ou seja, o que significa, né, isso, córtex entorrinal? Que aqui eu já tenho participação do circuito de papéis, participação emocional de memória, tá? E aí aqui tem o subínculo, né, que não é tão relevante para o nosso estudo. E a partir daqui, ó, desse azul, principalmente esse azul que eu estou mostrando aqui com o mouse, né, ele é o hipocampo propriamente dito, tá? E aí, ele também pode ser chamado de corno de Ammon, tá? Porque vocês notam que é tipo um corno, realmente mesmo, né? Tanto que tem aqui CA, né? Corno de Ammon. E aí, aqui, ó, esse azul bem mais escuro, né? É o giro denteado, tá? Como se ele estivesse dentro, sendo protegidinho aqui pelo hipocampo propriamente dito, tá? E aí, vamos tentar, né? Identificar isso agora no exame de imagem. Primeiro, gente, vocês podem ver que é muito difícil, né? Então, assim, não se cobrem tanto em relação a isso. Mas aqui, ó, estaria o sulco colateral, tá? Originando aqui o giro, né? O giro parahipocampal. E aqui a gente teria já o córtex entorrinal, né? Em algum lugar aqui, não dá pra dizer onde é e nem dá pra vocês dizerem onde é. Então, relaxem com relação a isso, tá? E aí vem, ó, faz a curvinha e hipocampo, certo? Hipocampo, começou, hipocampo é tudo isso. Hipocampo é essa bolinha aqui. Tá? Aí aqui dentro, ó, eu diria mais ou menos bem aqui, você vê que é o giro denteado, né? Tá aqui ele, o giro denteado. Normalmente ele fica um pouquinho mais esbranquiçado, né? Se vocês notarem. Mas é isto. E aí aqui, ó, gente, no corte coronal, o hipocampo é bem fácil de ser localizado, tá? Então, se eu pudesse apostar em alguma coisa, como é que ele cairia na prova de vocês, seria realmente pelo o corte coronal, tá? E aí tá aqui ele, né? E aqui bilateralmente, não é difícil de encontrar. Aqui dá até pra ver as irregularidadezinhas, né? Que ele tem, realmente, anatomicamente. Então, aqui você localiza, né, o hipocampo. E assim que você vê isso aqui, ó, ele terminando, você vê o giro parahipocampal surgindo, tá? Então, vamos, assim, procurem, né? Aqui, ó, tá aqui, né? Giros, giros, giros. E aí, quando vem esse girinho aqui, ó, é o último, não tem giro depois dele. Isso aqui já é o hipocampo, tá? Façam do jeito que vocês acharem melhor para identificar. E aí, eu tentei colocar, né, essa imagem para demonstrar um pouquinho melhor o giro parahipocampal. Mas, assim, tenham cuidado, porque isso aqui, ó, é o giro parahipocampal, mas aqui não é o hipocampo, tá? Isso aqui é o uncus. O hipocampo, para eu ver o hipocampo nessa imagem aqui, eu teria que retirar o giro parahipocampal, tá? Porque é aquilo que eu falei, é como se ele repousasse no giro parahipocampal, tá? Ele tá meio escondidinho. Então, é só pra vocês se atentarem a isso. E aí, gente, assim, o hipocampo, ele inibe o eixo, né, hipotálamo, hipófise, adrenal. Mas ele também recebe estímulo da amígdala, né? Então, se eu tenho uma amígdala hiperativa, como eu tenho, por exemplo, nos meus distúrbios de humor, principalmente a depressão, né, a ansiedade, está muito relacionada a essa hiperatividade da amígdala, eu vou ter um super estímulo do hipocampo. E aí, eu vou promover uma liberação crônica, tá, do meu ACTH, cortisol, tá? E se eu tenho uma
uma estimulação crônica do cortisol, é como se eu fizesse uma alça de retroalimentação, tá? E aí eu vou ficar estimulando, né, esse meu hipocampo direto. E o meu hipocampo, ele vai começar a atrofiar, certo? O que vai piorar ainda mais o meu estímulo para o cortisol, tá? Para o ACTH. Então, vamos lá, seguindo, né? Áreas subcorticais da memória. Fórnix, cosmomilares, núcleos anteriores do tálamo, tá? A gente consegue ver tudo aqui, tá? Aqui o fórnix. O fórnix, ele conecta, né, os corpos mamilares ao hipocampo. Ele faz parte do circuito de Papez. Tudo isso aqui faz parte, né, do circuito de Papez, porque tem a ver com a memória. E aí tá aqui os corpos mamilares, né, ó. Você vê que ele fica bem coladinho com o mesencéfalo, não é a primeira vez que eu falo isso pra vocês, né? Ele tá aqui bem no formatinho mesmo de, enfim, corpo mamilar. E aqui, né, o tálamo. O tálamo fica entre essas duas estruturas, né? E os núcleos notadamente, né, os núcleos anteriores do tálamo é que participam desse circuito de papéis. Então, eles estariam mais ou menos bem aqui. Ok? Vamos lá. Momento clínico. Já chegou, né? O primeiro caso, né, gente, é de uma paciente feminina de 73 anos que procurou atendimento médico, né, com queixas de esquecimento, né, por parte da filha. E relata que tem esquecido onde acabou de colocar as chaves e até mesmo algumas memórias significativas de quando a filha era criança. Vamos se atentar aqui à idade dessa paciente, tá? A paciente já idosa, né? Então, aí você pediu uma ressonância e demonstrou esse achado, né? Esse achado global aqui. Aí eu pergunto para vocês qual é o provável diagnóstico. Então, né? Isso aqui é super característico da doença de Alzheimer. Claro que essa foto é uma doença muito já progressa, tá? Ela já tá bem avançada, tá? Mas o que vocês têm que entender é que na doença de Alzheimer, né, o que atrofia primeiro, digamos assim, é a área pré-frontal, tá? Então, é por isso que no começo da doença, as primeiras manifestações, via de regra, né, é realmente essa dificuldade, né, essa perda de memória operacional. Ou seja, a minha memória que me permite resolver um problema naquele momento. Tipo, eu estava falando no celular, né, eu dei esse exemplo várias vezes na aula passada, acho que vocês não aguentam mais. E aí a pessoa me fala um número, eu não tenho uma caneta para anotar, mas eu preciso decorar aquele número pelo menos até eu botar no papel, entendeu? Pelo menos até eu digitar no celular, entendeu? Então isso é a minha memória operacional. Ela não vai entrar no meu circuito de papéis, tá? Ela não vai ser consolidada. Ela fica só na área pré-frontal. A área pré-frontal consegue lidar com ela, digamos assim, sozinha, tá? E além disso, né, por eu estar atrofiando a minha área pré-frontal, eu posso ter manifestações também de desinibição, tá? Que nem aquela síndrome de desinibição que eu falei com vocês na semana passada. Certo? E aí, secundariamente, né, quando a doença segue, você vai ter uma atrofia maior na parte do hipocampo, tá? É por isso que é nessa fase da doença que as pessoas normalmente costumam notar mais a doença, né? Porque você vai perdendo a memória de curta duração já que o meu circuito de papéis ele está prejudicado por causa do hipocampo, né? Que está atrofiado. E depois, né, com a evolução, assim, muito avançada da doença, normalmente essas pessoas nessa fase já têm diagnóstico, né, da doença de Alzheimer, o paciente vai perder a memória de longa duração, né? Então, é o último estágio da doença, quando eu não me lembro o nome da minha filha, quando eu não reconheço as pessoas, porque eu não tenho memória delas. Então, assim, super complicado, tá? Se vocês notarem aqui, ó, o hipocampo super atrofiado, quase não dá pra ver e tudo. Os ventrículos bem dilatados devido à atrofia cortical, né, generalizada, enfim. Vamos lá. Caso 2. É uma paciente, né, que tem 35 anos. Atenção aqui para a idade, né, como eu chamei a atenção de vocês para a idade no caso anterior, né. Essa idade aqui é muito jovem, tá? Então, vamos já preparando nosso raciocínio clínico. Esse paciente passou a não conseguir cumprir seus deveres profissionais, tem dificuldade de executar tarefas que antes eram corriqueiras. O quadro foi rapidamente progressivo, isso sempre é um sinal de alerta para qualquer doença, tá? E passou a afetar o comportamento, que começou a ser hipoativo e apático, né? Além disso, ele começou a comer
coisas inadequadas, como papel higiênico, e era surpreendido várias vezes masturbando-se sem nenhum constrangimento, né? Aí você pediu uma ressonância e ela demonstrou isso aqui. O que é que tá errado aqui, né, gente? Vocês podem ver que aqui tá super, hiper intenso, né? Hiper intenso e tudo, não era pra estar desse jeito. E aí, qual seria o provável diagnóstico, né, desse paciente? Síndrome de Clover-Busse. Por quê? Porque essa síndrome ela se caracteriza exatamente, né, pelo dano, né, dos lobos temporais mediais e pela amígdala. Normalmente a gente vê até mais ou menos aqui também, pode haver, certo? Um acometimento maior dos lobos temporais. Mas o fato é que, se eu tenho, né, comprometimento dos lobos temporais mediais que me dão, né, a via ventral da visão, por exemplo, e da amígdala, a amígdala ela é muito relacionada ao medo, né, a gente sabe disso. Só de eu ver um cara com medo, uma reação de medo, eu tenho medo também. A minha amígdala é ativada, né, quer dizer, eu não sinto medo, mas a minha amígdala é ativada. E a amígdala, ela também é uma grande reguladora, né, uma estrutura reguladora da minha sexualidade, tá? Dos meus impulsos sexuais, digamos assim. Então, quais são as manifestações clínicas, né, dessa síndrome? Realmente, o embotamento afetivo, né? Esse paciente, ele estava com comportamento hipoativo e apático, né? O nome disso é embotamento afetivo mesmo. Uma perversão do apetite, né, com hipersexualização e oralidade, né, e a perda do medo, por causa da lesão na amígdala, realmente. E também, gente, pode estar associado a esse quadro, né, as agnosias, né, a agnosia visual e a prosopagnosia. Lembrando que a prosopagnosia é a minha capacidade de reconhecer rostos, né, caras, faces. E isso daqui é relacionado com o quê? Com a via ventral da visão, né, que está exatamente no lobo temporal. Então, é por isso que eu tenho essas manifestações, né, nessa síndrome. Lembrando que a principal causa, tá, gente, é encefalite herpética, tá? Então, provavelmente esse paciente ele teve uma infecção herpética e tudo que evoluiu com essas manifestações dessa síndrome, tá? Caso 3. EDA, 78 anos, de novo, chama atenção para a idade, tá? Masculino, etilista crônico pesado desde os 14 anos, super importante. Para qualquer consulta que você for fazer, isso aqui é muito importante, tá? Comparece ao serviço médico acompanhado da esposa. E aí, a esposa, né, que estava relatando que o marido tem apresentado episódios confusionais, durante os quais fica apático, desatento, com mínima expressão verbal, parecendo que nem está ali, né? Associado a isso, o marido anda muito esquecido e começou a mentir nos últimos tempos, falando de coisas que nunca aconteceram. E aí, você solicita uma ressonância e vem, né, essa imagem aqui. E aí, gente, o que é que a gente vê aqui, né? Vamos lá. Isso aqui, ó, esse lugarzinho aqui é o lugarzinho dos corpos mamilares, tá? Não esqueçam disso. E aqui, ó, vocês podem ver que o Mickey, ele tá se formando aqui. Não dá pra ver ele direito, mas dá pra ver que isso aqui é o mesencéfalo, né? E que isso daqui é o aqueduto, então tem um acometimento medialzinho, né? Do mesencéfalo. Vamos lá. Diagnóstico: síndrome de Wernicke-Korsakoff. Certo? Qual é a causa dessa síndrome? Né? Alcoolismo crônico, tá? E aí o meu alcoolismo crônico vai levar à deficiência de B1. Tá errado aqui, tá? Vou mudar pra mandar pra vocês. É B1, tá? Não tem esse 2. B1 tiamina. Por quê? Porque o alcoolismo crônico, né? A condição de alcoolismo crônico, ela torna a absorção da B1, né, deficiente ou tá ausente, e o metabolismo dessa vitamina, né, pelo próprio fígado. Então, assim, normalmente, né, o etilista crônico que vai desenvolver essa síndrome aqui, ele provavelmente já é um cirrótico, sabe? Muito provavelmente, então o fígado dele já não funciona. Já quase não funciona direito, né? Então, isso vai provocar, né, atrofias nos corpos mamilares, tá aqui, né? Lesões mediais no mesencéfalo e no tálamo, né? Não dá pra gente ver aqui o tálamo, mas tá aqui é do mesencéfalo. E dilatação dos ventrículos laterais, também não dá pra ver nessa ressonância por causa do corte, mas isso daqui é muito característico, tá, gente? Dessa síndrome. E aí, as minhas manifestações, né? Oftalmoplegia. O que é oftalmoplegia? Eu vou ter uma dificuldade, né, gente, de mover o meu globo ocular, certo? Então,
É muito relatado, por exemplo, a paralisia, né, dos meus retos laterais do olho. Então, eu não vou conseguir olhar, acho que vocês não conseguem me ver na gravação, mas eu não posso olhar para o lado, entendeu? Eu não consigo olhar para o lado. Então, naturalmente, o meu olhar vai ficar desviado para o meio, isso é o estrabismo, certo? Também a diplopia, né? O nistagmo também tem sido relatado. O nistagmo é aquela condição em que você fica balançando o olho, assim, de um lado para o outro, então de baixo para cima, certo? E aí eu posso ter ataxia de marcha ou postural, por quê? Ora, se o meu tálamo está comprometido, o tálamo, que é o meu mediador das minhas áreas corticais com as minhas outras áreas, é óbvio que eu vou ter ataxia de marcha. Por quê? Porque eu não vou estar fazendo conexões, entendeu? O tálamo é o meu centro de conexões do meu encéfalo, tá? Então, eu não vou estar recebendo, por exemplo, os estímulos cerebelares. Eu não vou... A ataxia, gente, não esqueçam disso. A ataxia de marcha, ataxias posturais de marcha, elas estão relacionadas com déficit cerebelar, tá? Então, assim, sendo que se eu tenho acometimento do tálamo, eu não tenho conexão com o meu cerebelo. Então, apesar dele, ele pode até estar normal, mas eu não estou conectando com ele, então eu não vou receber esse estímulo, tá? Meu Deus, meu cachorro. Tudo bem. Distúrbios de consciência, tá? São muito relacionados a essa síndrome. Principalmente, gente, esses episódios, né, de apatia, tá? Desatenção e tudo mais. Que a pessoa parece que não está nem ali. Parece, gente, uma crise de ausência, certo? Que no caso a crise de ausência, né? A epilepsia pode cursar com isso. Que parece realmente que a pessoa não tá ali, que ela não, por um momento ela não sabe de nada que tá acontecendo ao redor dela, ela fica apática, ela não sabe como reagir, sabe? E a psicose, né, na verdade, assim, Korsakoff é chamada de psicose de Korsakoff, tá? Mas essa psicose, né, ela se manifesta mais dessa forma que eu falei pra vocês, né? Mais hipoativa do que hiperativa. São muitos poucos casos, né, em que os pacientes realmente ficam hiperativos, ficam realmente tendo delírios e tudo mais, tá? E aí, as amnésias anterógrada e retrógrada, né, são assim, um dos achados mais tardios, né, dessa síndrome. E aí, essa pessoa ela vai ter um déficit de aprendizado, né, que é semelhante a, tipo assim, compreende, né, a amnésia anterógrada. E a retrógrada tipo assim, ele também não lembra de nada antes da afecção dele, né? E as confabulações, gente, também são muito comuns, tá? Aqui que eu tentei representar por essa coisa do paciente estar falando coisas que nunca aconteceram. E aí os familiares, às vezes, interpretam como que o paciente está mentindo, enfim, alguma coisa do tipo. Mas não é, porque ele realmente cria situações na cabeça dele que não aconteceram, né? E aí, assim, os cientistas, né, os pesquisadores, eles não sabem muito bem ainda se essas confabulações elas acontecem realmente devido a um déficit, né, uma lesão de alguma estrutura realmente, ou pela própria vergonha, né, embaraçamento de você perder a memória. E aí os pacientes ficam meio que inventando para não darem o braço a torcer, né, sobre essa falha da memória mesmo. A gente acabou, era isso mesmo, tá? Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Espero também que tenha saído som, porque, meu Deus. Enfim, mas, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, podem mandar mensagem, tá? E é isso, muito obrigada pra quem assistiu. É muito difícil, é muito complicado, assim, dar monitoria sem sabendo, na verdade, né, que ninguém tá ouvindo. Então, enfim, eu espero que tenha ajudado alguém. Beijo. Tô disponível pra qualquer dúvida. Pra gravar.